Hoje o conteúdo é simples e prático e você vai aprender algo extremamente útil que você vai usar todas as vezes que precisar pesquisar um artigo na lei. E se você entrou para a perícia e tem interesse em aprender mais sobre questões jurídicas, fique até o final porque eu tenho um convite legal para você. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e estou aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. Hoje eu vou te ensinar como pesquisar de forma rápida um artigo em uma legislação. Também vou te ensinar como ler corretamente esses artigos e como você deve escrevê-los na sua petição e no seu laudo. Eu vou utilizar o Código de Processo Civil como exemplo, já que ele tem artigos importantes e necessários para o perito judicial. Aqui na tela, então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir aí a internet, abrir o seu navegador e você vai pesquisar qual é a lei ou código que você precisa consultar. No nosso exemplo de hoje, então, o Código de Processo Civil. Você simplesmente pode digitar CPC e ele vai aparecer logo de cara para você. Sempre vá no site do Planalto, site do Gov, porque aqui as legislações estão sempre atualizadas. Vou clicar aqui, então, nesse primeiro link, e aqui você vai ter, então, o Código de Processo Civil inteiro. E aí você não vai ficar rodando aqui embaixo até você achar o artigo que você quer, né? Até porque os artigos de perícia geralmente são lá para o 400 e pouco. Então, o que você vai fazer? Vou utilizar de exemplo aqui o artigo 473, que é um dos que a gente mais usa. Como que você vai pesquisar esse artigo de forma rápida? Como é que você vai chegar nele de forma rápida? Atenção, você vai aqui com a página aberta, você vai digitar no seu teclado o atalho Ctrl F e ele vai aparecer aqui no canto essa barrinha em que você pode digitar coisas que serão pesquisadas nessa página. E a gente vai utilizar essa ferramenta para achar o artigo de forma mais fácil. Então aqui, uma vez que você abriu a barra utilizando esse atalho, Ctrl F, você vai digitar então o artigo que você quer. Geralmente quando nós vamos consultar um artigo, nós já sabemos qual artigo nós queremos. Então aqui basta que a gente digite o número do artigo, no nosso exemplo aqui, 473. Dá um Enter se ele não procurar sozinho, mas aqui vocês viram que ele já foi automaticamente. E tá aqui, ó, o artigo 473 do CPC. Uma dica, se de repente você digitar só o número e por algum motivo não funcionar, vou te dar aqui uma outra opção para você tentar digitando a abreviação ART de artigo. Pode verificar aqui, ó, que todos estão dessa forma. Você coloca o ponto, ART ponto, e aí sim dá um espaço, e aí sim você digita o número do artigo que você quiser. Se você fizer isso, não vai ter erro. Geralmente, só pesquisando o número, você já encontra facilmente o artigo, porque aqui nessa página, principalmente esses números grandes, nós vamos ter só ele. Agora, por exemplo, se eu tô aqui no artigo 203 e eu quero voltar para o artigo 2, se eu digitar só 2 aqui, ele vai pegar todos os 2 existentes nessa página. Olha aqui, ó, tem 1182 nessa página, então não vai funcionar. Aí eu preciso usar aqui a abreviação, artigo 2. Aí ele vai direto para o que eu quero. Então, a maioria dos artigos que são maiores, você consegue pesquisar só pelo número, tá? Mas se não der certo, se for um número muito comum ou algo do tipo, você digita aqui a abreviação, é importante você colocar o ponto, senão não vai funcionar, e aí sim o número que você está buscando. Então é assim que você vai buscar artigos daqui para frente, você não vai ficar descendo aqui até chegar no número que você quer. Fácil, simples, rápido, em menos de 5 minutos eu te ensinei aqui como pesquisar de forma muito simples e poupar muito seu tempo em qualquer artigo que você for pesquisar. Isso aqui funciona para o CPC e funciona para outras legislações também, você precisar consultar ali o artigo. Uma vez que a gente chegou no artigo, muitas pessoas têm dúvida, principalmente quem não é da área jurídica, como é que se lê esses artigos. E é isso que eu vou te ensinar agora, mas antes, aproveita que eu já te ensinei como pesquisar, já poupei o seu tempo, e deixa um like aqui nesse vídeo. Agora mesmo, o tempo que eu te economizei, você vai gastar aqui, ó, 2 segundos para você deixar aqui o curtir, dar um like no vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas, o YouTube entenda que esse conteúdo é bom, é relevante e fortaleça aqui o crescimento do canal. Então deixa o seu like aqui antes de continuar. Bom, e agora falando de como você lê o artigo. Você tá vendo que o artigo de lei, ele tem uma estrutura. E muitas pessoas que não são da área do direito, às vezes têm dúvidas de como se lê isso. Se eu estiver falando, se eu precisar ler, que seja para mim mesmo, como é que eu leio isso da forma correta, como é que eu falo, como é que eu divido, então, a leitura desses artigos. Basicamente, nós vamos ter 4 estruturas diferentes em um artigo, e eu vou mostrar todas para vocês agora. Veja bem, antes disso, apenas perceba aqui, usando o 473 de exemplo, como nós temos uma estrutura diferente. Aqui tem uma parte que, inclusive, está mais recuada, a parte principal do artigo, vamos dizer assim. Nós temos uma estrutura aqui com 1, 2, 3,
e 4. Aqui nós já temos um outro símbolo com uma outra estrutura. E existe também mais uma que eu vou mostrar para vocês, tá? Então só observa isso aqui e vamos destrinchar cada uma delas, tá? Preparei aqui, ó, bonitinho para mostrar para vocês cada uma dessas partes, tá? Usando o 473 de exemplo. Então essa primeira parte que vocês estão vendo aqui se chama caput. A primeira parte do artigo sempre vai ser a primeira coisa do artigo. E também é chamado de cabeça, a cabeça do artigo, é o caput. O que você precisa saber sobre o caput? O caput costuma trazer a regra geral da matéria que aquele artigo está tratando. Tem artigos que vão ter só o caput, como por exemplo aqui o 472, e é no caput que você vai ter, de novo, a parte principal dos artigos. Então, desde aqui do primeiro até o último artigo de qualquer legislação, o caput é quase como se fosse o artigo em si. Então tem artigos que tem só o caput, como esses aqui que vocês estão vendo, e tem outros que tem as outras partes, como aqui o 473. Uma coisa importante quando você for ler aqui o caput, do 1 até o 9, você vai ler em números ordinais. Então você vai ler artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, até o 9. A partir do 9, quando chegar ali no 10, 11 para frente, aí você pode ler 10, 11, 12 e assim por diante. Você pode observar que, inclusive, na própria legislação, como do 1 até o 9, nós temos justamente aqui a bolinha indicando esse número ordinal. Então, você sempre vai ler artigo 1º, processo civil, tal. Artigo 7º, tal. Passou aqui, chegou no 10, artigo 10, artigo 11. Aqui, o artigo 473, a gente costuma falar 473 por algum motivo, não tem nada específico para você falar um número separado, como a gente faz 473 ou 473. Nesse caso, não faz diferença, vai dar para entender dos dois jeitos. Então você pode falar 473 ou artigo 473, tá? Você só não vai usar o número ordinal aqui, ainda mais no 400 e pouco, né? Que seria meio ruim, tanto para quem vai falar, quanto para quem vai estar ouvindo, né? Entender, enfim. Sobre o caput era isso. Então a primeira parte de um artigo é o caput, a cabeça do artigo, que vai trazer a regra geral. Depois do caput, nós vamos ter os incisos. Os incisos sempre vão aparecer em números romanos. Então você está vendo aqui? Essa parte aqui são os incisos. Não tem limitação para a quantidade de incisos. Então, por exemplo, se você for lá no artigo 5º da Constituição, você vai ver que tem muitos incisos. Vamos até abrir aqui por curiosidade. Olha aqui o artigo 5º, ó. Tem o caput e os incisos. E aí vai indo, ó. O artigo 5º eu acho que é um dos que mais tem incisos, se não for o que mais tem. Inciso. Tem muitos incisos. Aqui no 473 nós temos só 4. Então, como que você vai saber que é um inciso? Números romanos. E para você ler, pode observar que não tem aqui a indicação de número ordinal, então você vai ler inciso 1, inciso 2, inciso 3. E para que serve os incisos? O que geralmente tem nos incisos? Os incisos vão dividir esse artigo e eles vão detalhar a regra que está no caput. Então você observa que o artigo 5º, por exemplo, da Constituição, vai falar que todos são iguais perante a lei e tudo mais, nos termos seguintes. Então aqui é uma regra geral, mas ela precisa ser detalhada. E aí todos esses incisos servem para detalhar essa regra geral que está no caput. Ok, duas partes já. Próxima, parágrafos. Observe aqui no artigo 473, seguindo a próxima estrutura, nós temos 3 parágrafos nesse artigo. Os parágrafos geralmente explicam coisas importantes relativas ao que está sendo tratado naquele artigo e também podem trazer exceções à regra que está no caput. Então, o caput vai ter a regra geral e os parágrafos podem ter exceções. Os parágrafos vão ter a questão do número ordinal, então pode verificar aqui, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Então, não é parágrafo 1, parágrafo 2. Se for ler corretamente, parágrafo 1º, parágrafo 2º, é a mesma regra do caput, segue a mesma situação. Então, até o parágrafo 9 você vai ler em números ordinais. A partir do 10, você vai ler normalmente parágrafo 10, parágrafo 11 e assim por diante. É a mesma regra que eu expliquei do caput. E os parágrafos sempre vão ter um símbolo, que é este símbolo aqui. Vou até colocar aqui e ampliar para vocês verem, ó. Todo parágrafo terá este símbolo aqui. Pode ver na legislação aqui, ó. Parágrafo, parágrafo, parágrafo. Esse símbolo é o que identifica os parágrafos. Então você vai ter o caput, os incisos são números romanos e os parágrafos têm esse símbolo aqui. E por último, eu falei que eram 4 estruturas. Você precisa saber sobre as alíneas. As alíneas vão dividir os incisos. Então elas sempre vão vir depois do inciso. Então quando o inciso precisar de mais detalhes, mais explicações,
vão ter alíneas. As alíneas são representadas por letras minúsculas, como você está vendo aqui. Então, por exemplo, o artigo 487 tem aqui, ó, temos o caput, inciso 1, inciso 2, inciso 3, e o inciso 3 tem a linha A, a linha B e a linha C. Então, agora, se você precisar ler aqui o artigo 487, você já vai saber que a primeira parte é o caput, que traz a regra geral. Depois tem os incisos, inciso 1, 2 e 3, que estão detalhando o tema tratado no caput. E você vai entender ali que o inciso 3 está trazendo algo específico que precisa de mais detalhes e vão ter ali essas alíneas para explicar melhor, trazer mais detalhes sobre isso. E uma coisa importante aqui, aproveitando, ó, quando nós só temos um parágrafo no artigo, ele não vai ser usado aquele símbolo e não vai ser colocado como parágrafo primeiro. Ele vai aparecer só como parágrafo único, como vocês podem observar aqui, ó, parágrafo único. Então só vai aparecer primeiro, segundo, terceiro quando tiver mais de um. Se for um só, parágrafo único. Agora você já sabe como ler os artigos da forma correta e como pesquisar de uma forma fácil e eficiente. E se você está achando que esse conteúdo é útil para a sua caminhada na perícia, eu te convido a fazer parte do meu clube de membros aqui no YouTube, os Mestres da Escrita. Lá eu trago conteúdos exclusivos sobre perícia grafotécnica e uma live todos os meses. Cada mês nós temos um tema que está sempre relacionado ao primeiro vídeo para o público geral que sai aqui no canal, como esse que você está assistindo agora. Inclusive, nós temos uma playlist onde ficam salvos esses vídeos temas para você poder acompanhar o que já está sendo abordado lá nos Mestres. E bom, esse é o primeiro vídeo de fevereiro, o que significa que nesse mês o nosso tema é conhecimento simples e prático do mundo jurídico. E além desse vídeo que você está assistindo, os mestres também terão um conteúdo sobre organização judiciária e sobre a diferença de direito material e processual, um conteúdo sobre jurisprudência, o que é, onde pesquisar, e também vamos falar um pouquinho sobre a real importância de o perito colocar jurisprudências nas suas petições e laudos. Outro conteúdo sobre como contar prazos processuais e como ler intimações eletrônicas. E por fim, uma live no final do mês sobre os principais artigos que o perito grafotécnico precisa estudar. E também vou responder dúvidas frequentes da parte jurídica mais geral. E atenção, se você é um mestre, fique atento à aba da comunidade, porque eu vou fazer um post lá solicitando o e-mail de vocês e vou enviar de presente um guia em PDF com o tutorial de como pesquisar os artigos e também com todo o detalhamento de como ler corretamente os artigos, para você poder consultar facilmente quando precisar. Para se tornar o mestre da escrita, basta você clicar no botão Seja Membro, que vai ter embaixo desse vídeo. E antes da gente terminar, eu preciso te ensinar como você descreve, como você coloca um artigo que você quer citar, que você quer usar como fundamentação, numa petição ou no seu laudo pericial. Você vai utilizar a estrutura que está aparecendo no próprio artigo. Então, por exemplo, aqui o artigo 473 do CPC. E vamos supor que você quer dizer que você está cumprindo o que está pedindo no inciso 2. Então, vamos supor, você vai escrever lá no seu laudo: este laudo cumpre os requisitos legais do... E aí, como é que você vai colocar? Você vai colocar artigo, ponto, abreviado mesmo, não precisa escrever inteiro. Artigo, ponto, dá um espaço, 473, vai colocar o número. Inciso, qual é o inciso que você está se referindo? Não é todos. Senão você poderia falar só artigo 473. Não, você quer falar especificamente do inciso 2. Então você vai colocar aqui. Inciso 2, você pode escrever inciso 2. Ou você pode colocar apenas o 2, porque qualquer pessoa que aprendeu a ler os artigos, como você está aprendendo agora, já vai identificar que números romanos se trata de inciso. Inciso 2, do, e você precisa identificar de onde é essa legislação. Então você vai colocar Código de Processo Civil. Lembrando que geralmente, falando em questão de português, geralmente nós falamos de um artigo e colocamos a sigla pela primeira vez, e a partir dali nós podemos usar só a sigla no nosso texto. Supostamente o nosso leitor já vai entender porque você mostrou a primeira vez que apareceu essa sigla, que a primeira vez que você usou essa sigla, você explicou o que significa. Mas tem algumas coisas que não precisa, como o Código de Processo Civil. Todo mundo que vai ler a petição, que vai participar do processo, sabe o que é CPC. Todo mundo que vai participar do processo, os advogados, o juiz, que vão ler ali, eles sabem o que é CPC. Então, se você quiser, você pode só colocar do CPC. Todo mundo vai saber. É algo que é de conhecimento geral do mundo jurídico. Se for uma legislação mais específica, algo nesse sentido, sempre coloque, se fosse aqui uma lei, da lei número tal. Tá? Se fosse um decreto, do decreto, tal, número, tá? É assim que você vai falar.
Assim que você vai especificar, então você vai colocar o caput, qual é o artigo mesmo, né? O número do artigo. Você vai colocar o inciso. E da mesma forma, se você precisar um parágrafo. Por exemplo, aqui você quer citar esse inciso, você também quer falar de algum parágrafo. Por exemplo, aqui o parágrafo 2º. Você colocaria artigo 473, inciso 2 e parágrafo 2º. Você usa o símbolo aqui do CPC. Artigo 473, inciso 2 e parágrafo 2º. Então, você está se referindo tanto ao inciso 2 quanto ao parágrafo 2º. E por último, você sempre identifica de onde é esse artigo. Tem muitas pessoas que às vezes esquecem e colocam só artigo 473. Mas do quê? É do Código de Processo Penal? É do Código Civil? É do... Sabe? Então você sempre tem que especificar da onde é. Quando você for escrever, então, na sua petição, no seu laudo, você especifica. E, de novo, se você for falar de algo mais genérico, que englobe todo o artigo, como, por exemplo, aqui o 473, que nós geralmente falamos dele no todo, você simplesmente vai colocar, cumpre os requisitos legais do artigo 473. Lembrando que, só para dar um puxãozinho de orelha aqui, não adianta escrever que o laudo cumpre os requisitos do artigo 473. Ele precisa efetivamente cumprir. E se ele efetivamente cumpre, você não precisa escrever. Foi só um exemplo aqui didático, mas não tem necessidade de você escrever que o laudo cumpre. Se você quiser escrever, tudo bem, não tem problema, mas não tem a real necessidade, porque se um assistente técnico for avaliar o seu laudo, ele vai procurar esses requisitos, ele não vai confiar no que você escreveu. E se tiver certo ou não tiver, não faz diferença se você escreveu ou não. Então, o mais importante do que constar que o seu laudo cumpre é você efetivamente cumprir. Bom, agora me conte aqui nos comentários se você já sabia pesquisar os artigos ou se você tinha alguma dúvida sobre como ler de forma correta. Vamos ver quantas pessoas eu ajudei com esse conteúdo. E se você quer aprender ainda mais sobre perícia grafotécnica, é só continuar aqui nesse canal. Eu te vejo no próximo vídeo.